incluindo autocustódia e DeFi, que são pontos importantes que eu pergunto a você, como você vai saber que o cara tem os seus ativos na MetaMask? Como você vai ter o acesso ao valor e falar que aquele valor está linkado ao CPF? Aí eu trago uma narrativa importante para você. Pessoas que colocaram as carteiras no imposto de renda, que eu conheço, o pessoal colocou, acaba de dar um tiro no pé, porque com a carteira ele linka no seu nome, no seu nome ele linka seu saldo, então você vai ter que ter tarifado. A parte de DeFi, a gente vai ter que ver o que eles vão fazer. Eles vão criar uns contratos inteligentes em todas as pools de todos os contratos de todos os DeFi para poder cobrar direto 17,5 indo para a carteira do governo. O governo vai ter carteira cripto, entendeu? Se torna um tanto quanto irônico a gente analisar essa informação. A gente entende aqui que em corretoras brasileiras isso pode acontecer. Quando se refere a DeFi, na verdade, se refere a CeFi, um DeFi centralizados dentro de corretores, aquelas pools que tem lá que tem rendimento, tá? Então o governo federal publicou esse decreto aí, que já está sendo derrubado. Peço a você para assistir que essa medida provisória 1303 vai cair. Eu vou deixar ela aberta aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse MP 1303 toda detalhada para você, essa medida provisória. Vou colocar na comunidade como uma análise, tá? Ela estabelece então essas regras, inclui a líquido 17,5, barrando o DeFi. Até então, lucros mensais de até 35 mil criptoativos era isento de imposto. Eles nunca deixaram claro, mas sempre falei para vocês que isso poderia acontecer. Com esse MP, essa isenção deixa de acontecer, mas fique tranquilo que hoje, sexta-feira, já tem um lobby de empresários e deputados para derrubar essa MP 1303, tá? Eu acredito que isso possa ganhar muita força, porque tem um ponto principal lá que vai forçar o governo a voltar. A MP determina que rendimentos obtidos com criptos, como BTC, altcoins, stablecoins, token, tudo seja tarifado. O imposto será apurado, pago trimestralmente. Nos casos de pessoas fixas, empresas optantes pelo Simples Nacional, será considerado definitivo, ou seja, não está sujeito a ajuste na declaração anual do imposto de renda. O ganho líquido é calculado pela diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição do ativo, com possibilidade de dedução. Se você não vender, teoricamente você não paga, tá? A compensação de prejuízos passa a ser limitada, então vai ter aqui. A MP vai determinar, olha só, para vocês entenderem como é interessante vocês acompanharem o canal, deixar aquele like e se inscrever, que a MP aqui entra em regra em vigor e as novas diretrizes. Perdas realizadas até 31 de dezembro de 2025 seguem as normas vigentes até essa data. A partir de 1º de janeiro de 2026, as novas regras passam a valer integralmente, com restrições mencionadas quanto à compensação de prejuízo. Investidores estrangeiros também passam a ser tributados nos mesmos moldes que pessoas físicas residentes no Brasil. No entanto, residentes em jurisdições consideradas paraísos fiscais, de acordo com a legislação brasileira, estarão sujeitos a uma alíquota maior de 25%. Nesse caso, a instituição financeira responsável no Brasil deverá cumprir as obrigações tributárias em nome do investidor. Olha só. Então, o que ele está falando aqui? Que as instituições financeiras responsáveis no Brasil devem cumprir. Então, os bancos, por exemplo, vão ter a obrigação de tributar o investidor. Então, pode ser que quando você fizer um PIX para um paraíso fiscal, já seja tributado na fonte. Vamos entender. Lembrando que a CMP, na sexta-feira, repita você, está com leve oportunidade, uma grande oportunidade de ser derrubada. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês sobre essa isenção que pode acabar e por que, tá? Que é o mais importante. Empresas também serão afetadas pelo MP, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado deverão incluir os ganhos com criptoativos na base de cálculo do imposto de renda. Tá? Ao contrário das pessoas físicas, no entanto, essas empresas não poderão deduzir perdas. Então, dentro lá você vai ter uma opção de deduzir perdas sobre o imposto. Por isso que eu falo para vocês que vocês conseguem jogar com as regras que tem. Se a SMP passar, você vai ter a oportunidade de as perdas que você tem. A gente sabe que o mercado cripto tem muitas perdas. Essas perdas podem ser deduzidas do teu lucro e você pode pagar um imposto menor. Simples assim, tipo ações, tá? Você pode carregar, vai poder carregar a perda para o mês que vem, jogar na declaração, ter um saldo para poder colocar como perda. O MP fecha o cerco sobre criptoativos mantido em custódia, mas a gente viu que os deputados fizeram um lobby e estão fechando um cerco contra essa MP que pode não passar. Rendimentos gerados por cessão temporária de criptoativos, como ocorre em operações de stake ou empréstimo de criptoativos, também serão tributados. Nesse caso, aplica-se a regra de retenção na fonte com a mesma alíquota de 17,5. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre quem efetuar o pagamento da remuneração. Meu Deus, presta atenção, o governo. Eu fico louco com essas coisas porque vou dar um exemplo aqui, ó.
No curso Universo DeFi, a gente fala sobre a parte de pools de liquidez, tanto que tem essa playlist grátis para você se você não tiver dinheiro para pagar, tá? Então, você vai aprender aqui como interagir com o Uniswap. Você vai entender, pessoal, que não tem como colocar um contrato que vai jogar o dinheiro para o governo. É descentralizado ali. Como que a gente vai fazer essa movimentação? Explica para mim, senhor. Como que a gente vai pegar, debitar dentro de uma pool de liquidez e mandar para o governo como ele acha que ele quer? Aqui, ó, tá até aberto aqui, ó, o Diário Oficial. Depois fica ligado, pessoal. Se você não tiver no grupo, entra no grupo lá do canal que eu vou mandar esses dados aqui da NMP, porque aí eu resumo ela, deixo todos os pontos, explico tudo para você, você vai poder sentar, ler, depois eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Explicando para vocês como é o impacto, como vai ser a movimentação, como vai ser, ó, não será aplicada qualquer dedução de base de cálculo, os rendimentos de aplicações financeiras no país com sujeitos à retenção na fonte do IRF, alíquota 17,5%, ou seja, eu vou mastigar isso para vocês. Então, o que eu estava falando? Que a responsabilidade pela retenção do acordo com o texto recai sobre exchanges e plataformas centralizadas de negociação de criptoativos. Opa, ó, já deu uma brecha. Plataformas centralizadas. Então, vou explicar a vocês. Olha só, o que normalmente você faz? Você entra com real, compra BTC, compra Ethereum e saca. Isso aí gera ganho de capital, porque você está comprando BTC a um preço de 100 mil e vai vender depois a 180 mil. Se você tiver numa exchange centralizada, ela te reportar, ela vai falar que você comprou a 105, vendeu a 180, você tem 75 mil, 17,5% sobre ganho. Simples assim. Mas o sistema descentralizado DeFi pode te ajudar, tá? O DeFi vai ser uma bandeira muito forte, por isso que eu falo para vocês que vocês têm que se aprender. Entrei com 10 mil reais, eu compro stablecoin. A stablecoin eu saio e levo para o outro mercado. Por exemplo, se não me engano, a DPix, você entra com real, compra real, um real tokenizado e joga para a carteira para você comprar o teu ativo dentro de uma corretora descentralizada. Sendo assim, você não gera ganho de capital, porque você entrou com real no Pix e comprou DPix. Então, você comprou real com real. Você vai fazer declaração de real. Você comprou um tokenizado, só que ele não tem ganho de capital, porque você entrou com real e você vai para a plataforma aí que a gente tem. E os cartão Pix, Redot Pay, Bybit Card também vai ajudar você a dar essa saída, já que são cartões, e aí você se torna o principal a fazer sua declaração. Deu para vocês entender o quão é importante vocês entender sobre a declaração? Embora a MP determine que o imposto sobre os ganhos com criptoativos deva ser apurado e pago trimestralmente, os rendimentos continuarão obrigatoriamente sujeitos à declaração de ajuste anual, que é o nosso imposto. De acordo com as regras em vigor, os ganhos com criptoativos seguem majoritariamente as regras de ganho de capital, com alíquotas progressivas que variam de 15 a 22,5%. Além disso, era comum a compensação de perdas em diferentes tipos de investimento e não havia regras claras para os ativos em custódia ou operações de stake. Lembrando que isso aqui está se tratando tudo de órgão centralizado, tá? A gente já viu em cima. Então, o MP quer preencher essa lacuna, mas a gente viu que no vídeo anterior essa MP pode cair devido às sessões e lobby que está sendo feito. Peço para você assistir esse vídeo. A cessão temporária de ativos será tributada de forma semelhante ao aluguel de títulos do mercado financeiro tradicional e as empresas são incluídas de forma explícita na base de incidência. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso e eu já falei para vocês que essa medida não vai ser aprovada, pelo menos nesse primeiro momento. Se for, vai permanecer válida por até 120 dias e pode ser modificado por meio de emendas parlamentares. Essa modificação acredito que aconteça, porque a gente está vendo os deputados batendo forte, tá? Então a gente pode ter essa alteração e retirada do texto, porque para o governo pode não fazer sentido essa tributação. A atribuição de bets e outros investimentos também foi alterada, depois vocês assistem lá. Mas o ponto importante que eu trago para vocês, como o governo, se caso consiga passar, vai tributar a autocustódia DeFi. A gente viu que a autocustódia não tem como ser tributada e o DeFi, pessoal, é o ponto mais importante. O DeFi é o Sci-Fi, um DeFi centralizado dentro de corretores. Já viu que as poolsias que tem Binance, que você entra para poder ter um rendimento, coloca o seu ativo lá? Pois bem, não coloque o seu ativo lá, acompanhe o nosso conteúdo. Nós estamos de olho aqui, tá? Para poder acompanhar essas atualizações. Cada vez que passa, o mundo vai mudando e aqui no canal eu sigo sempre trazendo informação para você. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal e acompanha comigo que tudo pode mudar. Mas aqui a gente vai manter o conteúdo atualizado para você que assiste o canal aqui. Pessoal,